Olá, internautas do Bocão News, eleições se aproximando e, como em todos os anos, é comum que surgirem algumas dúvidas aí referente ao processo de votação, referente ao dia de votação. Mas não se preocupe, porque aqui nós vamos esclarecer todos esses seus questionamentos. Para isso estamos aqui com José Rodonano, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Presidente, seja bem-vindo ao Bocão News mais uma vez. Pois não. Podemos dizer, presidente, que esse ano a biometria será a grande novidade das eleições desse ano? Podemos destacar como principal novidade desse ano? Olha, em Salvador especificamente e mais 97 municípios, nós diríamos que seria um ano de estreia, onde uma cidade do porte de Salvador, o maior colégio eleitoral da Bahia, ela vai se processar, a eleição vai se processar da forma de colheita da identificação do eleitor pelas suas impressões digitais. Então, é um momento histórico, é um momento em que as eleições se tornam cada vez mais seguras, mais transparentes, mais cristalinas, na certeza de que o voto do eleitor estará na urna e aí se espanca quaisquer dúvidas acerca daquela votação, porque não existem, como sempre debati por ocasião da biometria, não existem duas pessoas com a mesma impressão digital. Então, é um momento histórico, eleitoralmente se falando, para Salvador e mais 57 municípios. Mas, independente da biometria, nos outros municípios onde a revisão eleitoral não foi obrigatória, o sistema será híbrido, então você pode votar de forma convencional e através do sistema biométrico também. Apesar, presidente, das prorrogações, dos avisos constantes feitos pelo TRE, com apoio da mídia, infelizmente a Bahia liderou aí no ranking de eleitores com títulos cancelados. O que vai acontecer com esses eleitores? Eles vão poder regularizar essa situação após esse processo eleitoral? Como é que vai? É preciso esclarecer, a Bahia teve o maior número de eleitores com cancelamento de títulos? Sim, foi. Entretanto, eu queria esclarecer, nós temos estatisticamente comprovado de que cerca de 35% desse eleitorado, 35 a 40, eram pessoas que não estavam mais obrigadas a exercer o direito de voto. O voto dessas pessoas era facultativo, ou seja, pessoas maiores de 70 anos. Então, não é esse alarme todo que se anunciou por aí. Outros 25, 30% também das pessoas que teriam voto facultativo, que são as pessoas não alfabetizadas, e aqueles que têm entre 16 e 18 anos. Então, praticamente 75%, 70% dos títulos cancelados foram de pessoas cujo voto não é obrigatório. Mas, retomando ao assunto, no dia 5, aquelas pessoas que tiveram o título cancelado, que por acaso ainda queiram votar, inclusive os maiores de 70 anos, eles poderão, esses eleitores poderão, a partir do dia 5 de novembro, restabelecerem o seu título eleitoral, a sua inscrição eleitoral e passar a votar nas eleições vindouras. Então, há possibilidade, sim, de retomar a inscrição a partir do dia 5 de novembro, quando o cadastro será reaberto ao público. E não deixar para a última hora, Sempre acontece isso, nós vimos as críticas que foram na biometria e vimos agora no momento em que se deu prazo, dia 23, por exemplo, para se habilitar aqueles que gostariam de votar, que estariam fora das suas zonas eleitorais, dos seus domicílios eleitorais. Então é comum se deixar para o último instante. O melhor que se faz no dia a dia, passou pela paralela, vou ver minha situação no TRE. Aliás, o site do TRE lhe dá um histórico da sua vida eleitoral e isso é possível consultar. Todo mundo hoje tem internet, é fácil consultar para saber a sua situação. É isso aí. Aproveitando falando do processo de consulta, aqui em Salvador, algumas zonas eleitorais elas foram modificadas, não é isso? Então, assim, alguns eleitores aí, eles podem acessar no site do TRE, o local de votação, o endereço do colégio, tudo direitinho, mas está lá no site. Eu queria que o senhor falasse dessas mudanças, por que ocorreram, o que foi que aconteceu? Exatamente. Tivemos que fazer mudança, inclusive isso vem ocorrendo ao longo de 2016 até a presente data. Algumas zonas eleitorais, algumas seções eleitorais tiveram de ser transferidas da localidade que era antes, eu repito, por circunstâncias alheias à intenção do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.
foram prédios que tiveram reformas e que não foram terminadas. Nós tivemos prédios onde tinham sessões eleitorais que mudaram e que fecharam, como, por exemplo, a Faculdade Baiana de Direito, que era em Amaralina, e hoje não foi para o STIEP. Nós tivemos casos em escolas que teto desabou, que obras não foram concluídas, infraestrutura de determinados prédios que nós observamos que não era conveniente para o pleito eleitoral, questão de acessibilidade. Então, vários fatores interferiram na necessidade dessa mudança. Mas essa mudança ocorreu e está no site do TRE, o endereço para onde aquela sessão foi deslocada. Basta que consulte o site do TRE, www.tre-jus.br, e ali estão todas as informações, inclusive sobre a sua zona eleitoral, sobre a sua sessão, o endereço, se você está quite com a Justiça Eleitoral ou não. Quaisquer dúvidas que você tenha, basta lá ir ao site do TRE, que são tiradas essas dúvidas todas. É isso aí. Então, nada de ficar perdido aí no dia da eleição, é só entrar lá no site do TRE. E ainda nós temos também, me perdoe aqui, o Disque Título, que é o telefone 3373-7000, e por esse número você pode tirar também dúvida com relação a esse processo eleitoral deste ano. Também? Todos os dias. Entendi. Todos os dias. Então, falando, já que a gente falou, né, dessa questão aí das dúvidas, né, do próprio domingo, que é o dia da votação, como é o trabalho do TRE, presidente, no dia da votação? Como é que funciona? Como é que as pessoas podem denunciar irregularidades? Como é que é feito esse processo? Olha, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, quando no dia 7 é o dia do pleito. No dia 8 nós vamos folgar, porque nós vamos terminar o pleito, acabar a totalização por volta da madrugada. É uma situação exaustiva. Mas no dia 9, o tribunal já começa a preparar as eleições de 2020. Então, a cada ano que termina uma eleição, nós começamos no mesmo dia a preparar uma outra eleição. Então, a dedicação é exclusiva, é constante, a forma de vigilância continua. Nós temos aí os meios de denúncias, como você falou, caso haja alguma intercorrência, tem a ouvidoria, tem o Ministério Público Eleitoral, tem a zona eleitoral, tem o juiz da zona eleitoral, onde as pessoas podem recorrer para qualquer tipo de intercorrência que tenha havido ou que esteja havendo no dia da eleição. Então, isso tudo pode ser trazido ao tribunal através desses locais de informação que falei anteriormente. É isso aí. Já que a gente está falando em dúvidas, presidente, a gente foi até as ruas, né, saber as dúvidas, né, das pessoas, né, que sempre, como eu falei no início, né, sempre surgem algumas dúvidas, alguns questionamentos quanto ao dia de votação. E vamos à primeira, o Paulo Roberto. Se caso no dia da eleição eu for votar e esquecer meu título, será que eu posso votar? Você pode votar, basta que você saiba o número da sua sessão, o local. Se você não souber, consulte o TRE. E se você não tem o título, você leva a sua carteira de identidade, leva a sua carteira de habilitação de motorista, que isso lhe dá oportunidade de votar. Mas ainda tem um instrumento mais forte, que é o e-título, que deve ser baixado no seu celular, no seu smartphone. Esse e-título é uma ferramenta criada e ela está à disposição de qualquer pessoa que tenha um tablet, que tenha um seu celular, um smartphone. E nesse e-título você tem o seu número do título, você tem a sessão que você vota, você tem o endereço do local de votação e você tem ainda a informação se você está quites ou não com a Justiça Eleitoral. Então é uma ferramenta poderosa e deve ser baixada também no portal do TRE, na homepage do TRE, tem essa informação de como proceder para isso. Já que a gente está falando do e-título, vamos à próxima dúvida aí, da Ana Duarte. Se eu levar o meu e-título, eu preciso de mais algum documento ou só ele basta? Não, Ana, não precisa não. Basta você levar no seu celular, baixar do seu e-título, ali estão todas as informações, é dispensado qualquer outro tipo de documento para você votar. Os mesários, inclusive, estão cientes dessa possibilidade e essa informação foi passada para todos os mesários. Você pode levar só o seu e-título e isso lhe habilita a votar.
Vamos à próxima dúvida. Eu posso levar uma colinha com o número dos meus candidatos? Maíra, essa sua pergunta é muito proveitosa. Eu queria dizer que é permitido e todo eleitor deve levar no dia da eleição uma colazinha chamada cola, uma pesca, como a gente falava na escola quando a gente estudava no primário, lá na nossa formação. É preciso, é importante que você leve, isso vai facilitar em muito o processo de votação. São 6 cargos disputados. Primeiro você vai votar no deputado federal, em seguida no deputado estadual, depois em 2 candidatos a senadores, depois o governador do estado e, por fim, o presidente da República. Então, é um conglomerado de números que, às vezes, a mente não consegue capturar essa informação e armazenar essa informação. Então, é importante, deve ser levada à cola a anotação, sim, num papelzinho à parte. E também tem uma dúvida, é o Jailson, não é isso, Jailson? Se eu não votar no primeiro turno, posso votar no segundo turno? Jailson, você tem 60 dias para justificar a sua ausência no pleito eleitoral. Isso significa que se você não votar no primeiro turno, você não está impedido de votar no segundo. Ainda que aquele eleitor não tenha votado no primeiro turno, ele pode se dirigir à sessão eleitoral no segundo turno e exercer o seu direito de voto livremente, sem nenhum embaraço. Vamos lá, vamos para a próxima. Qual a diferença em votar branco e nulo? Vilma, votos brancos e votos nulos, eles não são computados. Como o próprio nome diz, branco é branco e nulo é nulo. Você não é confeccionado, não é adjuntado, não é somado para nenhum partido, para nenhuma coligação, para nenhum candidato. Então a melhor coisa que a gente faz é não votar nulo nem branco. A gente tem hoje, com tantos meios de informações, nós temos a internet que nós podemos pesquisar a vida dos candidatos e ali nós vemos as suas propostas e votarmos em um que tenha ficha limpa, que tenha um comprometimento com a sociedade, com projetos que estejam voltados para a comunidade. Então, não vote em branco, nem vote em nulo, não vai contar para ninguém absolutamente, e você, fazendo dessa forma, vai estar permitindo que seja eleito aquele que perdeu a oportunidade de ter esse voto. Talvez seja eleito aquele que nós não gostaríamos de ter sido eleito por conta dessa nossa omissão em não votarmos, mas sim votarmos branco ou nulo. Votos brancos e nulos, acaba esse mito, não são computados para ninguém, portanto, não vale a pena votar em branco nem nulo. É isso aí. Então, só para a gente encerrar, presidente, uma dúvida também que é comum também, muitas pessoas perguntam isso. É permitido no dia da votação ir com camisas, com fotos ou números dos candidatos? Podem ir tranquilamente usando suas camisas com o número do seu deputado, com o nome do seu governador, do seu senador, do seu partido, com bandeira, com boto, com adesivo, é permitido. O que não é permitido é fazer conglomeração de pessoas, várias pessoas, como se estivesse fazendo uma manifestação. A sua manifestação silenciosa, individual, é permitido. Pode sim usar sua camisa, seu boto, sua bandeira, seu adesivo. O que não pode é a junção de várias pessoas, como se estivesse fazendo boca de urna, como se estivesse fazendo passeata, como se estivesse fazendo carreata. Isso é proibido pela lei. Usar sua camisa do seu partido, você pode ir, não tem proibição alguma. Inclusive, nós assinamos hoje uma portaria normatizando isso, permitindo que o eleitor vá, desde que vá silenciosamente. O que não pode, como eu disse, é um número grande de pessoas fazendo algazarras, fazendo campanha, distribuindo o santinho, distribuindo alimentação, fazendo boca de urna, carreata, passeata. Isso não é permitido e a polícia está autorizada a coibir, a não permitir esse tipo de situação. Então é isso aí, dúvidas esclarecidas. Antes da gente encerrar, presidente, queria que só o senhor deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas que acessam o Bocão News, para ir votarem, ter um domingo tranquilo de votação, não é isso? Por favor, fique à vontade. Exatamente. Neste dia, eu não tenho dúvida, nós vamos estar festejando a democracia. Então, o momento pelo qual nós passamos não é um dos melhores, nós não gostaríamos de estar neste momento que nós estamos vivenciando politicamente no país. Então, nós estamos em outubro. Outubro é o mês rosa,
é um mês de serenidade, de tranquilidade, e o que eu gostaria é que as pessoas fossem às urnas de uma forma tranquila, serena, pacificamente, que evitassem agitações, perturbações, confrontos, e que a eleição fosse uma forma democrática, efetivamente, de se demonstrar o seu voto, ainda que não seja o melhor candidato, que não seja aquele que você escolheria, mas que vá e exerça o seu voto, mas de forma pacífica, tranquila, festeje a democracia. Demoramos tantos para conquistar esses momentos e não vai ser por conta de desavenças, de intercorrências bobas que nós vamos então atrapalhar a realização dessa festa. O que eu peço é paz, é tranquilidade, é serenidade, é compreensão, é evitar perturbação, é evitar confrontos. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos e que tenhamos uma boa eleição. É isso aí, o recado está dado, presidente, muito obrigado mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo ao Bocão News. É isso aí, aqui como eu falei no início, você vai votar no domingo aí sem dúvida alguma, as dúvidas já foram esclarecidas aqui, já foram tiradas pelo presidente do TRE, José Rotondano, e você segue acompanhando a cobertura completa das eleições de 2018 aqui no Bocão News. Tchau, tchau.